Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar mais uma vez a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E nesta feita também parabenizar todas as mamães do nosso Brasil e do mundo. Que Deus possa abençoar, sustentar cada mãe, fortalecendo, dando graça e dando vitória ao seu tempo certo. Eu creio que Deus tem uma vitória para você nesta noite. Você talvez esteja passando por alguma aflição, você que esteja nos assistindo, mas o Senhor, se você confiar, Ele pode te exaltar, porque Ele é soberano e Ele é poderoso. Eu quero compartilhar com a igreja carta de Tiago, capítulo de número 4, versículos 6 ao 10. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Pode se assentar. Esta palavra é gloriosa, porque a gente sabe que Deus resiste aos soberbos. Deve ficar gravado em nossos corações e mente o quanto Deus aborrece o orgulhoso, o quanto Deus detesta, Ele não gosta de pessoas orgulhosas. E a gente olhando aqui que o orgulho em nossas vidas faz com que as nossas orações elas sejam rejeitadas por Deus. E a gente pede assim a presença e a graça também do nosso Deus. E é bom a gente sempre nos aproximarmos do nosso Deus com um coração quebrantado e com humildade. E me fez lembrar daqueles dois homens de São Lucas. Abra comigo São Lucas capítulo 18, versículos de número 9 ao 14, que diz, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. A gente vê aqui nesta parábola do fariseu e do publicano, que um chega diante do Senhor com humildade, mas outro chega diante do Senhor com exaltação. Sempre que nós vamos nos aproximar de Deus, nós temos que nos aproximarmos dele com humildade, com singeleza de coração. Por que estou trazendo esta mensagem? Mas na frente você vai entender. Deus dá graça aos humildes, mas aos soberbos Ele abate. E nós estamos vendo neste tempo o quanto Deus tem abatido a muitas pessoas. Pessoas de altos escalões, pessoas grandes, pessoas pequenas. Deus está batendo muita gente, porque só há um grande neste universo, que se chama Deus. Ele está acima de todas as coisas, e nós devemos lhe prestar honra e glória, dar a Ele a devida honra que Ele merece. Mas os homens estão esquecendo de oferecer-lhe a Ele o melhor que se pode oferecer. E a gente vê aqui estes dois homens que subiam ao templo para orar, o fariseu e um publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros. E começou ele a fazer a sua oração, se exaltando a si mesmo, né? Chamando os outros de roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano.
Ele humilhou o publicano, mas agora chega o publicano e começa a orar. Eu creio que quando ele bate no coração, ele não bate no coração com exaltação. Ele bate no coração reconhecendo que nada ele era, que ele dependia exclusivamente de Deus. É o que nós estamos precisando nesta última hora, depender somente de Deus. Se espera tantas coisas dos homens, se espera tantas coisas materiais, se esperam tantos projetos que a gente faz, mas a última palavra ela vem de Deus. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que vai te exaltar, Ele vai te exaltar. Mas depende da sua humildade diante dEle, de como você se achega a Ele. E agora este publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar o seu rosto, achou indigno de até olhar para cima. E agora ele bate no seu peito, aleluia, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí o Senhor vai dizer: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O publicano foi exaltado porque não chegou com exaltação diante de Deus. Como estão as suas petições diante do Senhor? Como você tem se aproximado de Deus? Como você tem orado? Como você tem clamado a Deus? E eu quero voltar lá em Tiago. Volte lá em Tiago comigo. Você vai ver o quanto Deus, Ele trabalha com aqueles que se humilham diante da sua palavra, diante da sua presença. Deus resiste aos soberbos. Deve ficar aqui gravado em nossos corações e mente o quanto Deus aborrece o orgulho. O orgulho em nossas vidas faz Deus rejeitar nossas orações e reter a sua presença e graça para conosco. O exaltado em si mesmo, que busca a honra e o estima dos outros a fim de satisfazer o seu ego, o seu orgulho, afasta de si a ajuda de Deus. Como Deus vai te ajudar? Mas quando nós nos humilhamos, Deus é capaz de nos ajudar. Aí me fez lembrar de 1 Samuel. Abra comigo, aleluia, capítulo 1, daquela mulher estéril chamada Ana, que talvez na sua época fosse rejeitada por muitos por causa da sua esterilidade, por não gerar filhos. Talvez alguém a tinha como amaldiçoada, apesar de que ela não era amaldiçoada, era uma serva de Deus. E a gente vê aqui essa história linda de Ana, uma mulher que faz a sua oração diante do Senhor com toda a humildade. Eu não vou contar todas as histórias, a história porque os irmãos já conhecem. Mas eu começo a observar que Ana, quando chega em Siló, quando chega no templo e começa a orar ao Senhor, e começa a clamar a Deus por um filho. Porém antes a sua rival, Penina, mulher também do seu marido, a humilhava. Imagina todos os dias Penina perturbando a pobre da nossa irmã Ana. Imagina como a nossa irmã Ana se sentia humilhada, se sentia desprezada, apesar do seu esposo amá-la mais, dar proporções maiores para ela, demonstrando que a amava também muito. Mas isso não estava preenchendo de jeito nenhum a lacuna, o vazio que é o sacerdote Eli, que olhou: o que está acontecendo com esta mulher?
que esta mulher está falando? Esta mulher está embriagada em pleno dia. O que está acontecendo com esta mulher? A amargura daquela mulher era tão grande, a angústia do coração de Ana era tão grande, que esta começou a orar e começou a fazer um voto ao Senhor. Capítulo 1 e versículo 11. Começa aqui Ana dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Oh, aleluia! Essa mulher poderia entrar com arrogância, como muitas fazem hoje em dia. Ó Deus, estou aqui já tanto tempo de casada, ainda não gerei um filho para o meu companheiro. Quando que o Senhor vai me dar? Jamais Deus vai te escutar, jamais Deus vai te ouvir. Mas quando você fizer como fez esta mulher, que em ano ia para o templo buscar o Senhor, porque era distante, mas hoje nós temos privilégio de termos igrejas perto de nossa casa. Nós temos aqui a nossa igreja. Talvez você que esteja à nossa escuta, talvez perto da sua casa também exista uma igreja séria. Vai para lá, vai para o círculo de oração, vai buscar o Senhor em oração, vai clamar ao Senhor: Senhor, eu confio em Ti que no tempo certo Tu vai abrir a minha madre. Aleluia, eu não programei para falar essas coisas não. O Espírito Santo que nos trouxe esta mensagem, porque Ele conhece a aflição de muitas mulheres que querem ser mãe, que tem um desejo ardente de ser mãe. É um privilégio muito grande a gente poder segurar aquela coisinha mais linda, mais bela, poder embalar nos nossos braços, poder durante 9 meses carregar no nosso ventre. É a sensação mais gloriosa que uma mãe tem. Apesar de quando conclui os 9 meses, a gente vem a sentir a dor do parto, mas é compensador. Quando a gente vê, né, o médico tira a criança, né, dá aquela palmadinha na criança, e a criança começa a chorar, é uma alegria imensa para nós. E Deus também quer fazer você alegre, mãe. Deus quer fazer você alegre, minha irmã. Deus quer abrir a tua madre, o teu ventre. Deus quer te dar vitória. Filhos são heranças, são bênçãos de Deus. É certo que no passado a ordem era procriar, era gerar bastante filhos. Hoje não. Hoje os jovens casam-se, tem um planejamento, porque ninguém é doido de querer encher a casa de filhos em crises, como nós temos passado na nossa nação. Mas há planejamentos. Muitos podem planejar 2 filhos, 1. Se tem condições melhores, vá lá, pode ter mais. Mas para você que ainda não conseguiu, confia em Deus, que Deus é poderoso. Ele pode trabalhar na sua vida, se você buscar o Senhor de todo o teu coração. Venha para as orações, busque a Deus. Pai, eu confio em Ti, que o Senhor vai me dar esta bênção, esta vitória. Quando menos você esperar, você vai receber a notícia da sua gravidez. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus está falando conosco nessa noite. Ele quer lhe dar vitória, Ele quer lhe ajudar. E a promessa de Deus vem cumprir-se na vida de Ana. Aí eu estava vendo o cântico de Ana, como que Deus exalta os humildes. Apesar do sacerdote a olhar, quando ela estava, né, balançando seus lábios ao falar com Deus, o sacerdote não estava entendendo nada. Achou que ela estava embriagada, mas ela não estava. Ela estava pedindo ao Senhor um filho. E Deus veio ouvir o seu clamor.
E quando Ana, ela recebe a sua vitória, no capítulo 2, que ela faz o seu cântico, eu estava observando aqui no versículo 6 ao 8, quando ela disse assim no seu cântico: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, aleluia. Levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Deus exaltou a nossa irmã Ana, e Ana pôde alegrar-se com a chegada de Samuel. Quem sabe o teu Samuel já está a caminho. Você que deseja ser mãe, a tua bênção está a caminho. Não te entristeça, porque Deus há de lhe dar vitória. Tão somente se humilhe diante de Deus, e Deus vai te exaltar. Quem sabe alguém também zomba de você, quando você vai dar filho, quando você vai dar netinho, quando você vai fazer com que eu seja titia ou titio. Talvez alguém esteja te importunando. Não te entristeça, espere em Deus, porque no tempo certo Deus há de te exaltar. E quem sabe você está esperando também uma vitória, uma bênção da parte de Deus. Você que já é mamãe, a salvação do seu filho, a salvação do seu esposo. Confia no Senhor, creia no Senhor de todo o teu coração, se humilha diante de Deus, desça a casa do oleiro, faça um esforçozinho. Eu vou buscar ao meu pai, eu vou falar com o papai, mas chega com humildade diante dele, chega com mansidão diante dele, e ele vai te exaltar. Deixo-vos esta palavra simples, mas que Deus possa lhe dar vitória, que Deus possa lhe abrir as portas, que o Senhor possa salvar os vossos filhos, que o Senhor possa salvar os vossos esposos, que o Senhor venha realizar o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todas as mamães, e você que deseja ser mamãe, não te entristeça, porque você vai ser mãe, em nome de Jesus. Se creres, ainda este ano a bênção vai chegar, e você vai glorificar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.